Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do nono ano. Dependendo do horário que vocês acessarem essa videoaula. Sou o professor Glauber, vou trabalhar esse ano a disciplina matemática com vocês. Desde já, nesse início de ano letivo, eu quero desejar muita saúde e paz a todos, bons estudos, muito aprendizado. O último ano, né, que vocês estão no fundamental maior, um ano difícil, um ano de pandemia, a pandemia não acabou. As aulas no Raulino estão começando de forma presencial, mas por motivos de segurança eu decidi continuar com aulas remotas. Então nós não vamos poder estar junto, pelo menos agora no início, não antes da minha vacinação e de todos os meus colegas, para a segurança de vocês, da minha família, da família de vocês. Mas eu não vou deixar de dar todo o suporte necessário para que vocês aprendam matemática. Então, alguns alunos dessa turma eu já conheço, outros não, mas em breve nós vamos estar juntos novamente em sala de aula e eu vou passar a conhecer cada um mais de perto. Qualquer dúvida sobre o assunto, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Então, eu sou um professor que eu gosto muito de alunos participativos. Então, vocês exerçam seu direito de perguntar, de indagar. É assim que a gente consegue fazer uma educação de qualidade. Então, nós vamos iniciar. Vocês vão ter essa apostila, eu vou entregar para todos. Essa apostila é feita do livro didático, que vocês vão ter acesso também após. Então, é composta do conteúdo do livro e as atividades também de cada conteúdo. Eu vou estar explicando página por página, tá? Não só do conteúdo como da atividade, e vou fazer o melhor de mim para que vocês aprendam, tá? Eu gostaria também que vocês dessem o melhor de vocês, porque vocês estão numa série que ela é muito importante para o ensino médio, tá? O nono ano, né? Então, que vocês esse ano tenham um ensino de qualidade maior do que o ano passado. Então, vamos iniciar na unidade 1 do livro didático, que é Conjuntos Numéricos, Potências e Raízes. Pessoal, os conjuntos numéricos vocês já viram em outras séries e está como uma revisão aqui no nono ano de início. Potências e raízes também vocês já viram, mas sempre nas séries a nova recomendação dessa nova BNCC, dessa base, né, curricular nacional única, é que todos os conteúdos, ou praticamente todos, se repitam em todas as séries, mas com graus de cobrança, de conhecimento exigidos pelo aluno, né? Exigidos que você tenha um domínio daquele conteúdo cada vez mais avançado em todo o decorrer aí desse processo de fundamental maior, né? Esse processo de aprendizagem no Raulino aí, que ele está aí com esse incumbido, né? De trabalhar com vocês no fundamental maior aí do sexto ao nono ano, né? De toda essa jornada aí. Então agora nós vamos fazer uma leitura, eu vou ler aqui e explicar cada página, tá? A relação aqui que ele colocou entre a relação primeira que é de conjunto, tá? Com as línguas indígenas. Qual a associação que tem entre conjunto e língua indígena, que são várias, né? Faladas no Brasil e no mundo. Mas aqui, como eu vou ler aqui, vocês vão entender, existe um tronco, né? Como se fosse uma árvore, um tronco linguístico, que os galhos seriam as ramificações, quer dizer, as linguagens que têm por base uma única linguagem, que elas se ramificaram, né, em outras linguagens provenientes daquela maior, que aqui nesse caso, na comparação, seria o tronco da árvore, que ramifica-se
para outras línguas. Então, deixa eu ler essa parte aqui em marrom para vocês. Línguas indígenas. Talvez você não saiba, mas muitas palavras que utilizamos no dia a dia têm origem em línguas indígenas. A palavra pipoca é um exemplo aqui, por exemplo. Tem origem tupi. Pi, quer dizer poca, significa pele rebentada. Então, você veja que palavras do nosso cotidiano foi originada na linguagem mãe, né? Na linguagem indígena, que foram os primeiros povos, as primeiras línguas, né? a serem faladas em todos os continentes, na verdade. Fazendo referência ao grão de milho que estoura ao calor do fogo. No Brasil, estima-se que cerca de 150 línguas são faladas pelos indígenas e algumas delas possuem semelhanças entre si, o que pode indicar que elas têm origem comuns. Com base nisso, os especialistas em linguísticas organizam essas línguas em troncos e famílias linguísticas, dependendo se a semelhança entre as línguas são mais sutis ou não, respectivamente. Por exemplo, as línguas indígenas no Brasil são organizadas em 2 grandes troncos, Tupi e Macro-G. Cada tronco é composto de famílias, que por sua vez correspondem a grupos de línguas faladas pelos indígenas. Observe um exemplo no esquema apresentado nessa página. Nele está indicado o tronco linguístico Tupi, com todas as suas famílias linguísticas e todas as línguas que fazem parte de uma dessas famílias. Então tá no desenho aqui, tá? Seria um galho aqui, né? A família linguística e o tronco linguístico. Nesse caso aqui a Tupi, tem várias, ó. Tem várias ramificações dessa ou família, né? Família linguística. O tronco é o Tupi, né? Agora vamos ler mais embaixo aqui a relação entre isto e conjunto. Mas você pode observar aqui que ele já fez um tracejado aqui, ó. Isso aqui seria o quê? Seria um conjunto, ó, tá? Composto de línguas, tá? Então essa é a relação entre as linguagens indígenas e conjunto. São grupos, né? Eles criaram famílias, tem o tronco linguístico, as suas famílias, e dentro desse grupo, né, de línguas forma-se um conjunto de linguagens indígenas. Então essa é a relação entre linguagem indígena ou grupo linguístico e conjuntos, que são conjuntos linguísticos na verdade também, né? Conjuntos. Vamos agora para o assunto matemático aqui e ver a sua associação com as línguas indígenas aqui. Nas páginas de abertura dessa unidade, vimos que as línguas indígenas brasileiras podem ser agrupadas em famílias linguísticas, dependendo do grau de semelhança entre elas. Como exemplo, foram apresentadas as 5 línguas indígenas que compõem a família linguística Tupari. Então veja aí, ó, a família linguística Tupari é composta por 5, né? São 5 elementos desse conjunto Tupari, dessa família, entendeu? Em matemática, esse tipo de agrupamento, ou família, né? Ou reunião de elementos que tem a mesma característica. Em matemática, esse tipo de agrupamento apresenta a ideia de conjunto. Então, pessoal, a ideia de conjunto é reunião, grupo, né? Mas todos têm que ter o quê? Mesma característica, sutil, né? Em que os elementos que compõem possuem certa característica comum. Então, ele não pode, por exemplo, pegar um número que tem, por exemplo, do conjunto dos números naturais, tá? Que deve ser naquele conjunto só números naturais, e pegar e colocar dentro desse conjunto um número negativo, por exemplo. Ele não faz parte desse conjunto.
Então tem que ter números ali dentro com aquela mesma característica. Então, o grupo de línguas aí, esses 5, tem uma característica em comum, sutil entre elas. O modo de falar, as palavras querem dizer praticamente a mesma coisa, são muito parecidas, entendeu? Tem que ter essas características. Podemos representar um conjunto de diferentes maneiras. Observe, por exemplo, um mesmo conjunto A representado de duas maneiras. Pessoal, as duas maneiras de representar conjuntos são diagrama, tá? Diagrama é tipo parecido um oval, tá? Uma elipse, tá vendo? Uma forma aí, um desenho parecendo um ovo, né? Então esse é um diagrama. E também pode ser utilizado chaves, tá? Chaves aqui, ó, você já conhece. Utilizando chaves e indicando todos os elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o 12. Tá aqui também os mesmos elementos. Aqui, ó, só modifica-se o que? A forma de apresentar aquele conjunto. Diagrama, uma elipse e chaves, tá? Aí você coloca sempre, ó, quando você for utilizar o diagrama, letra maiúscula, assim como a chave, tá? Também podemos representar um conjunto por meio de uma lei de formação. Ou seja, expressando as condições que definem seus elementos. Então tem que ter a mesma condição, tem que ter a mesma característica, entendeu? Observe o conjunto A representado dessa maneira. Veja bem como é que ele colocou, gente. A, ele vai representar por chaves, tá vendo? Não é diagrama não, chaves, ó. A igual X, lê esse tracinho aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, lê-se tal que. Então esse traço aqui, ó, significa tal que. X tal que X é divisor de 12. Pessoal, veja bem. X é divisor de 12. Por que ele está dizendo que X é divisor de 12? Quer dizer, X é a característica aqui desse conjunto. Por que ele botou X? Porque esse X pode ser todos os elementos que têm essa característica de ser divisor de 12. Pode ser o 1, o 3, o 2, o 4, o 6 e o próprio 12. Todos esses números são divisores de 12. Por que são divisores de 12? Porque ao dividir o 12 por eles, a divisão é exata. Então, para mim descobrir que um número é divisor de outro, tenho que fazer divisão. E a divisão tem que sobrar como resto zero, quer dizer, a divisão tem que ser exata. A gente usa x porque o x pode ser qualquer número, tá? Mas eu poderia ter usado a, b, y, mas usualmente a gente usa mais x, tá? Mas a variável aqui, a letra, a incógnita, tudo a mesma coisa, ela é usada para representar um termo desconhecido. É uma representação genérica. Então, pode assumir qualquer valor. Mas esse valor tem que ter uma característica. E qual é a característica em comum desse conjunto? Ser divisor de 12. Então, é um conjunto pré-definido e limitado, porque existem limitações para os divisores de 12. O próprio 12. Então, não vai ser números maiores que isso, né? Dizemos que o conjunto A é formado por todos os elementos x, tal que x é divisor de 12. Então, é um conjunto finito aí, né? Tem um número limitado de elementos que tem a mesma característica. E que característica é essa? Ser divisor de 12. Como é que faz para me descobrir isso, professor? Divide. A divisão tem que dar exata. Quer dizer, tem que resultar como resto zero. Quando um elemento é de um conjunto, dizemos que ele pertence a esse conjunto. Então, gente, existe um símbolo, pertence e não pertence, que vocês vão ver logo abaixo aí, ó, que a gente usa para conjunto, tá? Já quando o elemento não é do conjunto, dizemos que ele não pertence a esse conjunto. Então, nós vamos ler pertence e não pertence. Pertence quando ele tem essa característica aí. No caso aí do exemplo, ser divisor de 12. Então, os divisores de 12, todos pertencem ao conjunto A. Os que não são divisor de 12, não vai pertencer, né? Por exemplo, em relação ao conjunto A apresentado anteriormente, temos que 4 pertence a A.
E você olhar lá em cima, ó, o 4 está dentro do conjunto A, tanto no diagrama como nas chaves, porque ele é divisor de 12. Porque se eu dividir 12 para 4, vai resultar em 3 e não vai sobrar resto. Então a divisão é exata. Já o 5 não pertence a A, tá? Por que ele não pertence, professor? Se eu dividir o 12 por 5, vai dar resultado 2 e vai sobrar um resto, né? 2. Então, 5 vezes 2 só dá 10. Não tem como eu dividir, né? Ou multiplicar o 5 por um número inteiro, um número natural, e ele resultar em 12, tá? Só tem como eu multiplicá-lo por um número decimal. Mas não é o procedimento, não é esse. Eu tenho que usar números naturais que multiplicados pelo 5 resultem em 12. Não tem como, tá? Então, provando que ele não é ou não pertence a esse conjunto. Agora observe outros exemplos de conjuntos. Tá aí, 3 exemplos, ó. Primeiro ponto, primeiro exemplo. B, aí X, sempre a gente usa o X. Usualmente é ele que a gente usa, tá? X, tal que X é um número negativo, ó, número negativo maior do que zero. Pessoal, vamos analisar isso. Existe número negativo maior do que zero? Lembra da reta numerada? A reta numerada diz o zero é no meio. Para um lado são números positivos, para o outro são números negativos, tá? Então, existe número negativo maior do que zero? Pensem um pouco. Segundo conjunto, ele tem que ter qual característica, professor? X, tal que X é um número ímpar. Pessoal, número ímpar. Tem como contar todos os números ímpares? Existem muitos números ímpares, né? 1, 3, 5 e assim vai, né? Vai pensando sobre isso também. Terceiro conjunto, letra D. Aí tem o conjunto formado aí pela chave, dentro dele tem 1, 3 e 5. Agora vamos analisar cada conjunto desse aí embaixo. Note que o conjunto B não tem elemento algum. Eu não sei se vocês entenderam lá quando eu indaguei vocês e se vocês chegaram a essa conclusão. Ele não tem elemento, uma vez que não existe número negativo maior do que zero. Nesse caso, dizemos que B é um conjunto vazio. Pessoal, se não existe elemento, ele está vazio, né? É pela lógica. Por que ele não tem elemento? Só os números, né, negativos, eles são menores que zero. Maior do que zero, eu vou ter números positivos, não é verdade? Já o conjunto C possui infinitos elementos, uma vez que existem infinitos números ímpares. É porque é infinito, pessoal. Não tem como eu colocar todos os números ímpares. E nem tem como eu colocar todos os números pares. Entendeu? Então, esse conjunto ele tem uma característica de ser formado por elementos, né, infinitamente. Eu não consigo colocar todos ali dentro. O conjunto D possui 3 elementos, ou seja, uma quantidade finita de elementos. Dizemos, então, que D é um conjunto finito. Só veja lá, 1, 3 e 6. Acabou. Então, parou aí. É conjunto finito. Como foi lá em cima, né? O conjunto A, né, do exemplo, ele é finito também, ó. Só é até o 12. 1, 2, 3, 4, 6 e o 12. São divisores de 12. Então, geralmente, o conjunto de divisores são finitos, tá? Termina no próprio número. Considere agora os conjuntos a seguir. Conjunto E, conjunto F, conjunto G. Então, vamos analisar eles. Olha o conjunto E. O conjunto E tem o -3, o 0, o 1 e o 5. O conjunto F, os seus elementos é o 0 e o 1. O conjunto G tem o -1, o 0 e o 1. Observe como podemos representar por diagrama. Então, a representação aí vai ser por diagrama. Primeiro conjunto. Primeiro ponto. Os conjuntos E e F. Então, ele fez o quê? Ele pegou o conjunto E e pegou o conjunto F e mostrou eles todos dois de uma única vez através de diagramas. Veja bem, o que foi feito? Todos os elementos de F também são elementos de E. Assim dizemos que F é um subconjunto de E.
ou ainda F está contido em E. Pessoal, esse símbolo, tá? É um C aí, né? A gente lê está contido. Então nós já temos 4 símbolos matemáticos: pertence e não pertence, está contido e não está contido. Pertence e não pertence é utilizados para dizer se aquele elemento tem a característica necessária para ficar dentro daquele conjunto ou não. E o está contido e não está contido, aqui a gente já faz uma observação do conjunto em si, se os elementos têm as mesmas características nos dois conjuntos ou não, tá? Se aqueles elementos estão dentro de um conjunto e de outro, aí a gente diz que todos está ou não está contido, né? Se aquele agrupamento está contido ou não dentro do outro, por ele se repetir nos dois ou não. Então veja bem, o número 0 e 1 do conjunto menor, que é o conjunto F, olha no E, tem 0 e 1 lá dentro? Tem. Então ele pode ser colocado totalmente dentro do conjunto E, porque os elementos do F também são elementos de E. Então tá correto aí quando ele faz esse desenho, um dentro do outro, tá bom? Mas lembrando-se que eu não posso tentar acrescentar o conjunto E dentro do F, é o contrário. O conjunto F que tem que estar dentro do conjunto maior, que é o conjunto E, tá? Ele tem que estar contido lá dentro. Agora, ao lado direito temos o conjunto, a comparação entre o E e o G. Entre o E e o G, veja bem, quais são, né, os elementos de E e G que se repetem. Vamos observar. O menos 1 não se repete no E. O 0 está nos dois. Quem mais está nos dois? O 1. O 1 também está no E e está no G. Então, veja bem o desenho como ficou. Teve elementos, né, que se repetiram nos dois conjuntos e teve elementos que não está presente no outro conjunto. Ele ficou separado, ó, ele ficou fora. Ó. O G, ele entrou com quais elementos dentro do E? Apenas o 0, tá aqui, ó, o 0 e o 1, tá vendo? Assim como o E agora entrou também com esse que se repete dentro do G. Então, esse 0 e 1 é a interseção entre o conjunto E e G, porque pertence ao mesmo tempo aos dois conjuntos. Quem não pertence ficou fora, ó. O menos 3 e o 5 não faz parte do G, tá vendo? Ó? Tá bem claro aqui pela tonalidade, ó. Assim como o menos 1 está fora do conjunto E, porque ele não faz parte, ó. Ele não está lá dentro do E, tá bom? Então a gente tem que desenhar dessa forma aqui, fazendo apenas, colocando dentro dos dois, ó, apenas os elementos que se repetem. No primeiro exemplo, todos se repetiram nos dois conjuntos, fazem parte dos dois conjuntos. Então, não tem nenhum elemento aqui dentro do F que não pertença ao E. Então, ele ficou todo lá dentro do E, sem problema. Agora, aqui não. Eu não posso jogar o G totalmente dentro do E, porque o menos 1 não faz parte do E. Tá? Assim como, dentro do conjunto G, eu não tenho nem o menos 3 e nem o 5. Então, a forma correta para representar por diagrama tem que ser essas duas aqui, tá? Diante das características dos conjuntos. Há elementos de G que não pertence, ou há elementos de G que não é elemento de E, o menos 1. Assim, dizemos que G não é um subconjunto de E. Ou ainda que G não está contido em E. Tá? Então, ele não está contido porque ele não está totalmente lá dentro, como estava aqui, ó, o F dentro do E. Tá? Porque tem elemento que não faz parte, tá bom? Está fora. Então, G não está contido em E, tá bom? Lembrando aqui que a comparação é sempre do conjunto menor em relação ao maior, tá bom?
No caderno, represente por diagrama os conjuntos F e G e responda se F é subconjunto de G e por quê. Então isso aqui é para você fazer, tá? Você vai tentar fazer aqui um diagrama e você vai comparar o F com o G. De acordo com os elementos, você vai responder a pergunta se ele é subconjunto ou não, tá? Você vai usar o que? O está contido e o não está contido, tá bom? E agora vem a atividade, pessoal. Eu quero que vocês tentem fazer essa atividade, tá? Aqui nessa página, a atividade também é do livro didático, só que o espaço é pouco, então eu deixei uma página aqui em branco, tá impresso para vocês. Vocês vão fazer, caso vocês queiram fazer também no caderno de vocês, podem fazer. Eu vou fazer depois uma videoaula explicando todo o exercício, mas você pode voltar aí o vídeo, dar uma lida, uma assistida, tá? Na minha explicação. Você pode ler a apostila, você pode pesquisar na internet. Então tentem fazer. Eu não vou falar agora nessa videoaula sobre a atividade, mas ela é a atividade, tá? Referente aí a conjuntos, tá? Só é até a quarta questão. Então tá tranquilo, tentem fazer. A próxima videoaula eu vou explicar essa atividade, tá bom, para vocês. Então, um abraço, fica com Deus, até a próxima videoaula.